Eu sou Marcelo Araújo, nós estamos começando aqui mais uma edição de A Live. Hoje nossa edição de número 220, na qual vamos receber a colagista, brasiliense Flaviana Medeiros, colagista, artista que trabalha com colagens, né? Então a Flaviana Medeiros, que acabou de chegar, vai ser adicionada ao bate-papo agora. Vamos ver se agora se vai a solicitação. O Instagram está dando aí alguns contratempos, né? Mas vamos ver. Eu enviei para você a solicitação, Flaviana. Só aceitar e aí você entra. Ou, Flaviana, eu enviei a solicitação para você. Opa, aceitar aqui. Vamos ver se vai. Tá dando algum contratempo que na hora que a gente manda a solicitação não está confirmando. Ah, foi Vai. agora foi. Agora foi, Agora tá me foi. ouvindo? Tô te ouvindo. Coisas, Aê! coisas do Instagram, Flaviana. Não, Eu tinha te explicado total. até que às vezes dá uns problemas desses aí. Sim, Mas mas deu certo. então a gente estava tentando aí, não estava confirmando por algum motivo eu te mandar, eu não estava conseguindo te enviar, depois você me enviava, eu aceitava, mas não completava, mas enfim, É deu tudo porque tem que ser com certo. emoção, entendeu, Marcelo? Tem que ser com emoção pra gente já começar a live aí nessa energia e poder falar de colagem. Mas deu certo e vamos conversar. No Instagram sempre tem essas coisas, né? Sempre tem esses, É enfim, verdade. esses bugs aí. Mas, bom, em primeiro lugar, estava até falando rapidamente sobre você, Flaviana. Muito obrigado aí por aceitar o convite para participar dessa live. Imagina. Flaviana Medeiros, como eu estava falando há pouco, é colagista, ela trabalha nesse universo artístico da colagem. Então, ela veio para cá hoje para essa live, nossa live de número 220, para justamente falar da sua relação com a colagem, como é que ela descobriu esse universo, quais são as possibilidades, os conceitos que ela usa para criar, né? Não é uma coisa. Eu tive a oportunidade de conhecer a Sim, Flaviana sim. e participar de um workshop ministrado por ela aqui em Brasília, lá na comunidade Infino, né? Infino Comunidade Artística, Isso. acho que é. Lá na Exato, e foi 516 muito. Sul. Isso. 506 Sul, em Brasília, né? Então foi muito proveitoso, porque eu, inclusive, fiz uma colagem. E eu tinha mexido com isso há muitos anos, mais de 30 anos, e foi muito interessante as coisas que ela me falou, me contou, mas ela vai falar melhor para todo mundo hoje aqui. Então, muito obrigado por estar aqui Ah, hoje. Eu sei que você está imagina. sempre envolvida com várias atividades. Obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. É um prazer. Eu fico muito feliz porque a colagem nos apresentou, né, um ao outro e, como você falou, durante uma oficina. Então, é uma atividade, a colagem é uma atividade que além de você se expressar, você acaba colando outras ideias com outras pessoas. Então, foi bem especial. Vamos conversar sobre colagens, processos, tudo isso que você falou. E eu já agradeço, inclusive, o seu convite. Fico muito feliz porque essa troca fortalece o movimento, né? A colagem Uhum, está aí, bem-vinda para todas as idades, todo mundo pode colar. uhum, Infelizmente, uhum, algumas pessoas ainda associam colagem como algo muito infantil. Claro uhum, que atividades escolares, né, quando a gente está falando de crianças, ali durante o processo de alfabetização, é muito legal. Eu conheço professoras que aplicam a colagem como ferramenta, né, dentro ali da sua metodologia, mas também tem um outro lado, né, que é a arte colagem, que é a colagem uhum, com técnica, colagem com estudo, tem todo um suporte, um amparo por trás dessa forma de comunicar, porque a colagem também é uma linguagem, né? A uhum. colagem também comunica. Então a gente vai conversar aí sobre essa parte, né, do lado de cá, do qual eu me atrevo a dizer que sou colagista, mas tem aí um longo caminho e, enfim, papear. E aí eu quero deixar um asterisco aqui, gente, eu conversei com o Marcelo, eu sou mãe de pet. E Uhum. eu moro aqui com uma cachorrinha, inclusive, chamada Lua. Então, se de vez em quando aparecer uns latidos aí,
É a minha cachorrinha, por favor. Tenham compreensão. E se ela latir muito alto, aí eu tenho que pegar ela no colo, porque ela é uma menina mimada. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá, Não, não Marcelo. se preocupa não. Inclusive, se você quiser mostrá-la aí na live, deixa ela aí. Ah, daqui a pouco Não ela tem vai o menor, aparecer. Ela tá no cantinho, eu vou deixar ela não quieta. Deixa ela tem o quietinha menor aqui. problema, não. Inclusive, aqui também tem, na minha casa, tem vários animais, gatos. Os cachorros estão lá fora, mas agora mesmo eles estavam latindo e tem gatos aqui. Então, de vez em quando você pode. Inclusive, tem uma aqui do meu lado, logo aqui em cima. Qualquer hora ela Olha pode aí. dar um pulo Dá um aqui. Tem salto, vários. né? Eles estão, Participar essa da hora eles live estão junto mais com a gente. quietinhos, né? Estão deitados aí, mas daqui a pouco, volta e meia, um aparece andando. Então, sem problema nenhum, os pets são totalmente bem-vindos. Essa live é pet friendly. Ah, amei, pronto. Então tá ótimo. Então, Flaviana, eu queria saber, então, você vem da publicidade, né? Eu queria que você falasse um pouco, você fez publicidade, como é que você chegou até a colagem, como é que foi a sua formação, você Como que eu trabalhou? apareci aqui, né, na colagem? A colagem, ela é nova, teoricamente, assim, né? Tecnicamente, na minha vida. Como você falou, eu Uhum, sou publicitária de formação, mas quando a gente estuda, principalmente comunicação, publicidade, a gente acaba também estudando fotografia, eu falo na faculdade em si, né? Então eu tive matéria de fotografia, que é uma dos pilares da colagem, né? Usamos muita foto para poder fazer. Inclusive uhum. tem a fotomontagem, que é uma categoria enfim, da fotografia, onde você faz ali novas composições com registros fotográficos. Então, questões de iluminação, de cores, essa parte mais estética, eu acabei puxando ali da faculdade. Na época eu nem pensava em colagem como uma profissão, né? Hoje eu vejo e sigo a colagem como uma profissão, mas nessa época eu não tinha esse pensamento. E aí, paralelo a isso, também eu tive aí o prazer de trabalhar em espaços culturais, né? Não sei se alguém aqui da live chegou a conhecer um espaço chamado Espaço Cultural Contemporâneo, o antigo ECO, Eu que me foi espaço há 12 lembro, em anos atrás, Brasília. ali perto do Liberty Mall. Inclusive, um dos primeiros contatos que eu tive com a arte colagem veio nessa época do ECO, quando eu trabalhei com uma exposição do Vic Muniz. Inclusive, já tenho aqui um nome, né? Vic Muniz é um artista brasileiro, aí, mundialmente conhecido, e na época ele trouxe para Brasília a exposição relacionada ao documentário Lixo Extraordinário. Não sei se você recorda desse documentário, onde ele faz ali composições com vários materiais, e aí ele faz composições de dimensões gigantescas e tira foto. E se você parar para pensar, aquilo é uma forma de colagem, porque ele pega ali materiais, né, diversos, sucata, enfim, ele pega diversos materiais, compõe e dali dessa composição surge uma imagem. Isso é colagem também, né? As pessoas acabam associando colagem só com papel, cola e tesoura. E não. A colagem é elementos avulsos que, quando você une esses elementos e cria uma nova composição visual, você tem uma colagem. Inclusive, eu estava relembrando aqui, antes de vir da live, por exemplo, um colagista que eu considero colagista, e que é de Brasília, é Atos Bucão. Se você pegar os azulejos de Uhum. Atos Bucão, quando ele coloca na parede, ele está fazendo um tipo de colagem também. Né? Independente do material e da técnica, ele pega ali fragmentos, une esses fragmentos e dá ali uma nova visão. Então, ali nesse momento, Pode pode falar. falar, Ah, sim. pode concluir, depois Só eu concluir comento. o fio do meu raciocínio. Nesse momento que eu tive contato com o Vic Muniz, trabalhando como mediadora, então tinha a questão educativa e tudo, foi que eu tive o primeiro contato com a colagem. E também, ali, a colagem analógica, né, no sentido de pegar materiais físicos. E tem uma outra artista que, paralelo nessa época, ela estava expondo na Caixa Cultural, que é a Cláudia Furlani. Ela é uma artista especializada em arte digital. Isso eu estou falando há 12 anos atrás, onde a arte digital era algo assim, um pouco desconhecido, não era tão falado quanto é hoje. Então, tanto que, né, você falou, eu tenho duas técnicas, a técnica analógica e a digital, porque também tem como fazer colagem no online, né, através de ferramentas. E aí foi com esses dois artistas que eu consegui, opa, o que é isso? Porque engraçado, Marcelo, que eu me julgava uma pessoa que era zero criatividade. Eu falava, não sou criativa, não tenho esse dom artístico, não. E cá estou eu trabalhando com arte, graças à colagem. Eu acho que é muito uma questão de você achar a ferramenta, achar o tipo de linguagem que você quer usar e conhecer sobre ele. Às vezes você não leva jeito com tinta a óleo,
mas você leva muito jeito com conectar imagens e fazer uma colagem, sabe? Então, foi nesse momento. E aí foi, né? Eu tive ali minhas jornadas profissionais, até que na pandemia, enfim, foi aquele caos todo, né? Tivemos aí um momento bem delicado. Eu me vi totalmente perdida em relação a mim mesma, em relação ao que eu era, o que eu queria fazer da vida, e depressão, e enfim, toda aquela falta de esperança que tinha naquela época. E foi quando a colagem veio como uma forma mais terapêutica, porque eu estava em casa, trancada, né? Então não tinha muito o que falar. E nessa época, aí entra uma curiosidade aqui. A pandemia tinha o isolamento, né? Então a gente não Uhum. tinha como encontrar os outros. E aí eu queria presentear os meus amigos. A gente não tinha ali a possibilidade de fazer uma festa, se encontrar, mas eu queria presentear na época de aniversário. E tem uma amiga minha, que é a Maria Júlia, Maju, ela faz aniversário em fevereiro, junto comigo, assim, no mesmo mês. E ali eu falei, gente, eu preciso muito presentear essa amiga, mas eu não vou encontrar ela. E eu fiz a minha primeira colagem digital. E aí dei essa colagem para ela. Eu já vou emendar, inclusive, aqui sobre o outro Uhum. assunto, foi quando eu Uhum. comecei a colagem de fato. E aí ela, nossa, que legal, obrigada. E aí eu fiz isso para todos os meus amigos que faziam aniversário em fevereiro. Então todo mundo ganhou colagem digital. E aí eu tinha um perfil parado no Instagram, que é o Tenho Wi-Fi na Lua, que é o meu perfil hoje, e comecei a postar sem compromisso nenhum. Até que uma pessoa desconhecida veio na minha DM e falou: Você faz encomenda? Marcelo, juro pra você. Eu visualizei e não respondi a pessoa. Eu fiquei tão em choque que eu pensei: Como assim alguém quer algo meu? Né? Uma Uhum. expressão minha? Enfim, a questão da incerteza do artista, né? A gente se julga muito quando a gente coloca uma arte no ar. E aí eu deixei ela no vácuo. No outro dia ela veio de novo e falou: Ô, você não vai me responder, não? Eu falei: eu acho que tem valor isso que eu faço. E foi ali naquele primeiro momento que eu fiz a minha primeira encomenda, enfim, e aí fui seguindo o caminho que tornou, né? Que hoje em dia eu faço oficinas, dou aula, faço muitas feiras, então tudo isso para aquele começo lá atrás, ter enfrentado o medo, né, do desconhecido e hoje está aí abraçando como algo que faz parte de mim, inclusive. Respondi Não, que a sua pergunta? bacana. Não, claro, claro. Não, era só dois comentários assim que você falou justamente da publicidade, né? E eu lembro, eu venho enfim, comecei em redação de jornais nos anos 90, né? Quando meados dos anos 90, quando ainda estava começando a informatizar, né? Digitalizar as redações de jornal. Então, muita coisa, você falou da comunicação, então eu lembro que muita coisa no jornalismo, inclusive em charges. Até hoje mesmo, os jornais usam a coisa da colagem, né? Às vezes pega o Exato. rosto de uma figura e cola ali numa situação e tal. Me lembrou isso. E o outro comentário era sobre o Atos Bulcão, porque você falou essa coisa dos azulejos, e eu lembro que eu vi uma exposição dele. Agora eu já não me recordo se foi, isso deve ter uns 20 anos já, se foi na Caixa Cultural ou no CCBB, que na época estava Uhum. começando em Brasília. Mas eu lembro que tinha uns trabalhos dele ali do início dos anos 50 que eram justamente colagens mesmo, colagens. Exato. Ele foi colagista. Não eram os azulejos ainda, eram colagens mesmo, como os que você, similares, Cortes, né, né? de papéis. Exato. Eu não sabia disso, inclusive. É. Eu descobri que Atos Bulcão fazia colagem estudando sobre colagem. Eu falei, como assim? Brasília, né? Brasília Uhum. tem Atos Bulcão por toda parte. E é colagem, como você falou mesmo, recorte, enfim. É. Abel, ele usava muito a colagem como estudo também, né? E aí Isso eu fiquei na época ele surpresa. estava na E... Europa, enfim, mas Brasília nem existia nessa época, mas trabalhos do início dos anos 50 que eram colagens mesmo. Quando você Exato. falou isso, eu lembrei Olha aí. dessa E é exposição. engraçado, né? Porque muitos artistas, por exemplo, Van Gogh, os mais conhecidos, né? O Picasso, a gente acaba conhecendo e fixando muito aquelas obras tradicionais, né? Clássicas. Mas vários artistas e artistas renomados usaram outras técnicas também, inclusive a colagem, né? Assim, eu pensando, né? Eu até conversei com você sobre a origem da colagem. Não existe
uma origem específica para essa técnica, até porque eu pego 2 papéis e me conecto em um, já é uma colagem. Mas, por exemplo, o cubismo, as formas do cubismo, ali a gente já tem muita colagem. A questão da como publicitária, né, tem matérias sobre a publicidade e propaganda retrô, vintage. Antigamente era feito muita colagem para fazer os cartazes e as comunicações, né, as publicidades na área da publicidade. Você falou mesmo do jornal. Tem uma parte da exposição do Vic Muniz que ele mostra essas fotografias. Antigamente você tirava foto no jornal e no verso do jornal você colocava todas as informações daquela foto para ser colada no mapa, né, que seria a base ali do jornal. Então, assim, a colagem não é só a parte final que você vê, mas também uma forma de planejamento, uma forma de estruturação. Você pode, eu quero me organizar aqui, eu posso pegar post-it, pegar aqui, ó. Vou pegar post-it, escrevo as informações que eu tenho e saio colando no meu painel. Também é uma colagem. Então, a colagem pode ser muita coisa, além da arte em si, né? Da forma final. Interessante. E esse trabalho seu na publicidade, quantos anos você trabalhou com publicidade? Isso, ele reflete, digamos, tem influência na colagem ou não tem? Tem total. Eu acho que, nossa, assim, uma opinião muito particular. Mas eu acho que tudo se conecta nas nossas vivências, né? Eu fiz um curso sobre biscuit. Você não necessariamente precisa viver fazendo biscuit, mas aquela informação, aquele conhecimento que você pegou naquele curso, você acaba agregando em algum momento. Então, assim, a publicidade com certeza foi uma base para minha colagem hoje. Como eu falei, né, na época da faculdade, tinham matérias bem específicas e muito voltadas para a criatividade também. Hoje, boa parte da minha colagem tem escritas, né? Eu gosto muito da palavra. Então, a publicidade tem a questão dos slogans, né? Dos textos publicitários. Tem uma técnica chamada alt-type, que é só a parte do texto. Então, assim, me ajudou muito na vivência também, né? Porque na vivência trabalhamos muito a questão do comportamento do consumidor. Então, o que o consumidor gosta? O que chama atenção? As sensações. Aí vem até na parte das cores. O McDonald's é vermelho para chamar a atenção disso. Então, até isso eu trago, porque o que acontece? Existem símbolos e comunicações que são universais. Então, quando eu falo, por exemplo, da água, independente do local, a água é emoção, ela pode tratar sobre coisas que correm, sobre o nosso lado emocional. Então, eu não necessariamente preciso escrever emoções, eu posso colocar numa colagem um rio, e ali eu estou comunicando sobre as minhas emoções. Então, a publicidade me ajudou muito nisso. E também, paralelo à publicidade, eu trabalhei numa redação de jornal. E aí, trabalhei ali muitos anos numa redação, tanto no portal, né, na parte online do jornal, e também me ajudou muito a saber as questões das editorias. É muito legal quando você sabe como falar com uma pessoa. Você vai falar com o público de futebol, é totalmente diferente quando você vai falar com o público de política. E a colagem também, né? O que eu quero comunicar, para quem e como eu vou fazer isso. Então, às vezes, uma colagem minha não vai falar com você, porque ela tem elementos muito específicos daquela editoria, né? E assim por diante. Então, com certeza, me ajudou muito e me ajuda até hoje. Eu passei publicidade aí uns 10 anos. Assim, foram 10 anos de publicidade. Cansada, porque publicidade não é uma área fácil, mas me ajudou muito aí a trilhar na colagem. Colagem profissional mesmo, como colagista, eu vou fazer 2 anos, assim, profissionalmente, dando a cara a tapa e tudo. Mas me ajudou muito, com certeza. Qual foi o jornal que você trabalhou, que você falou? Eu trabalhei no Alô Brasília, não sei se você chegou a conhecer. Foi no portal, sim. né, há uns 12 anos atrás. E foi um dos primeiros jornais aqui em Brasília que teve essa questão do portal mesmo, né? Tinha, por exemplo, o Correio Brasiliense, o impresso, mas a parte do portal, enfim, de trazer as informações ali. E era bem diferente Legal. da forma que é hoje. Bacana. E aí você até falou agora, profissional, né? Falou que você se profissionalizou na colagem, né? E qual foi o caminho que você usou para se profissionalizar, né? Você descobriu durante a pandemia essa possibilidade artística, né? E como é que você fez para se aprimorar? Na verdade, assim, interessante até você falar isso na publicidade, né? Todas as experiências que a gente vive, de uma certa forma, nada é perdido, né? Tudo
vira Tudo se bagagem transforma, né? e nos influencia de alguma forma, né? Com Todas as certeza. nossas experiências, né? Interessante essa colocação sua. Mas a partir do momento que você falou, quero trabalhar com colagismo, qual foi o caminho então que você fez para, digamos, atingir essa profissionalização que não termina nunca, né? Porque estudo é uma coisa Verdade. que a gente sempre deve levar aí para o resto das nossas vidas, né? Sempre a Ó, gente está com aprendendo, né? certeza. Ótima pergunta, porque diferente de algumas profissões que já são mais, eu vou falar tradicionais, né? O colagista, ele está no processo ainda, né? Ele ainda está no processo de se descobrir. Porque tem a questão artística, mas também tem a questão profissional, né? Então, tem o meu lado onde eu faço as colagens nesse viés artístico, por exemplo, no começo desse ano, tive aí o prazer de expor mais colagistas aqui em Brasília, no coletivo, e uma exposição que foi incrível ali no Renato Russo, que estava parado por conta tanto da pandemia quanto de outros motivos, mas aí iniciou o ciclo com uma exposição de Eu colagistas no centro vi, da muito boa. cidade. Você viu? Então, Você me assim, você indicou, eu fui pôde. lá, muito boa. E você conseguiu perceber como a colagem ela é dinâmica, né? Não é simplesmente papel e tesoura, você tinha ali vários formatos. E eu fiquei muito honrada em ver a colagem ocupando espaços tão importantes. Eu estou falando do Renato Russo, né? Espaço Renato Russo é um dos principais centros culturais aqui de Brasília. Então, esse movimento, né? Colagem, ocupar. Eu vou dar um parêntese aqui. Eu fui umas 2 semanas no Museu do Correios. Não sei se você conhece, ali no setor comercial sul. Sim, E conheço. aí o setor Correios, né, bem tradicional, tudo, e tem ali no prédio exposições clássicas dos Correios e tem uma exposição itinerante com vários artistas. E eu estava visualizando as obras e me deparei com... Ó, o gatinho Esse é, atrás. Passou. esse é o Angelino. Oi, Angelina, seja bem-vindo. Inclusive, eu tenho uma colagem de gatinho, depois eu mostro. E aí, me deparei com uma das obras em formato de colagem. E outra obra em formato digital. Então, assim, é muito novo. Não, sabe? A comunicação vai mudando, a arte vai mudando e o importante é ocupar esses espaços. Mas voltando para a pergunta sobre a profissionalização. É bem difícil, Marcelo. É muito difícil porque você precisa entrar na questão do mercado. Porque, por exemplo, eu vou mostrar aqui. Aqui na minha mão tem um imã de geladeira, que Uhum, é com uma arte digital minha, certo? uhum. Tem a parte criativa que eu faço, digital, né? Tudo aqui, a arte bonitinha, mas tem a forma de transformar isso num produto, né? De comercializar isso. Então, essas coisas, elas realmente você precisa estudar. Claro que com uma publicitária, eu tive essa facilidade, porque na publicidade aprendemos sobre produto, Uhum. como produzir um produto. Essa minha parte de comercialização eu consegui herdar da publicidade. Mas também é importante eu começar a conhecer pessoas, conhecer o público. Não adianta nada eu fazer um produto e não saber se aquele produto vai ser um produto que dá para vender, né? Então, todos esses detalhes que tornar profissional e estudar e conversar e fazer testes. Por exemplo, eu tenho uma pasta aqui dentro do meu armário que chama colagens que não posso mostrar, porque são as colagens ruins. Então, eu não posso comercializar isso. Então, não é profissional. E também tem a questão da minha postura profissional. Eu tenho que começar a falar, não, eu me aceitar como colagista, sabe? Eu demorei muito, inclusive, para aceitar esse termo colagista, porque eu achava que, não, sabe, me diminuindo muito em relação a outros profissionais. E não, então, um ponto importantíssimo para poder profissionalizar como colagista é aceitar que isso é uma profissão, sim. No Dia do Trabalhador mesmo, eu vi alguns artistas, colegas artistas, falando assim, arte é trabalho. E sim, sabe, tem um Claro. gasto, tem horas trabalhadas e tudo. E além disso, né, a questão de estudar não só a sua arte, eu não estudo só colagem, eu também estudo empreendedorismo, eu também estudo formas de comercializar produtos, eu participo de feiras, inclusive um maravilhoso aqui, o Helder, que você Helder, conhece, grande é um Helder. super Obrigado, parceiro. Helder. Seja bem-vindo, Helder. É Helder super parceiro. Então, da Infino, exato, Piquenique, é um curador Comunidade maravilhoso. Criativa, Então, assim, Piquenique. Grande exato, Helder. você tem que se conectar com essas pessoas também, né? Boa parte, eu não sabia de feira, eu não conhecia feira. Então, foi conversando com esses curadores, com essas pessoas que sabem, que estão no meio, e falar, gente, como que funciona? Claro que a receita é muito individual, né?
Claro que cada pessoa vai funcionar de uma forma, mas também você tem que correr atrás, você tem que buscar, você tem que se conectar. Então, assim, para poder fechar essa resposta, uma forma de você, colagista, se profissionalizar é basicamente estudando a sua arte, mas também estudando o mercado, né? E também se conectando, criando ali conexões com profissionais que possam te ajudar nessa missão, sabe, Uhum. Marcelo? Eu acho que é basicamente isso, assim. Tudo isso. Não, muito bom você falar, de ter justamente essa perspectiva do empreendedorismo, da gestão. Eu trabalhei muitos anos fazendo assessoria de imprensa para e é justamente, eles trabalham muito essa questão de que não adianta, às vezes, você ter só um produto ou um serviço interessante. Você precisa ter diversos aspectos para que este serviço ele possa, digamos, chegar ao mercado, chegar ao público. Tem, Exato. tem a questão da gestão, da administração, né? Você crê que você precisa, como você falou, os contatos, né? O network, né? Essa rede, né? Como participar de uma feira, como vender o seu produto, como expô-lo, né? Não é glamouroso. A Não questão tem do nada de glamour. preço. Não, eu acho Exato. fantástico a questão do preço, né? Até precificar o produto, né? Administrar o seu negócio. Você saber, por exemplo, eu estou tendo lucro, não estou pagando para fazer Justo. isso. Então, essa questão da gestão do empreendedorismo que você colocou é muito importante. Isso é algo que os artistas precisam precisa ser mais estimulado, né? Agora que a gente Com teve certeza. mudanças aí no âmbito nacional, né? Enfim, o Ministério da Cultura voltou a Sim. existir e eu conheço o Ministério da Cultura, a estrutura lá, e agora eles reativaram, por exemplo, que eles tinham antes e foi desativado nesse período aí de 4 anos, a área que o Sebrae também tem de incentivo à economia Cursos criativa, que é gratuitos, inclusive, né? O Sebrae tem cursos gratuitos para poder ajudar e nessa parte. exato, e políticas para estimular esse setor da economia criativa do qual você faz parte, Sim, que é um com setor fundamental, que certeza. movimenta muitos recursos aí na nossa economia, que emprega muita gente, gera emprego, gera trabalho. Então, é só para. Estou falando demais, mas é só Não, para não, não, você está confirmar, simplesmente só para te, fechando isso. só para Faz te muito um sentido. comentário sobre isso que você falou, que eu achei muito interessante, muito importante. Ter uma Com gestão certeza. do negócio, Porque criatividade, não é, economia Marcelo, criativa. é política também, sabe? O meu trabalho artístico também é político. Você falou uma coisa muito certa. Estávamos aí há 4 anos jogados, né? Sem Ministério da Cultura, sem alguém para dar um amparo. Então, assim, a sua fala foi essencial e completou muito essa questão. Porque o que que acontece? É um ponto muito delicado. É, quando a gente começa a profissionalizar e comercializar o nosso trabalho artístico, são muitos pontos e muitas camadas, principalmente em relação ao nosso ego também, né? A questão da precificação, calma aí, como, sabe, tipo, eu posso pegar esse imã e vender ele por 1 milhão, mas com quem eu quero alcançar com a minha arte? E a questão do prejuízo mesmo que você falou que foi certeiro, né? Não adianta, isso aqui não é filantropia. Eu também preciso, eu tenho minhas contas e acaba que a área da cultura e artística é uma das mais que sofre, porque quando eu tenho contato direto com o público, as pessoas geralmente assim, seu trabalho é lindo, mas eu tenho uma conta. Porque a gente está aí vivendo numa economia que não está colaborando muito, né? Assim, a gente ainda, o governo mudou, mas ainda temos muita coisa para mudar também. Então, quando eu me deparo com uma pessoa que não consegue comprar o meu produto, porque ela tem outras prioridades, e eu também tenho as minhas prioridades, eu fico pensando, e agora, né? Como que eu faço? E aí tem que ser a criatividade para tentar achar outras formas de comercializar o meu conhecimento e também suprir as minhas contas, porque acredite, gente, tem muitos boletos, Todos então tem que se nós resolver nesse temos, né? sentido assim, sabe? Aham. Então é basicamente isso desse ponto, sabe? Não, e eu acho fantástico, e aproveitando até a presença do nosso amigo aí do Helder, né? Enfim, que existam espaços como esse que foram criados, que foi criado aí justamente no período da pandemia, que é Infino, né? Que é essa Sim. comunidade criativa, como eles se definem, que é fantástico, que é um espaço que eu frequento muito lá, mas tem show, tem exposição É de bem artesanato de plural, Brasília, né? né? Do Distrito Federal, tem feiras, né? Tem oficina, como a gente se conheceu nesse local na oficina, Não então também foi. muito bacana que haja também por parte da iniciativa privada esse incentivo
para a economia criativa. Parabéns aí ao Helder, ao Miguel, a todas as pessoas lá da Maravilhoso. Ensino. Só um parênteses, verdade. Sim, sim. Mas assim, eu queria também falar com você um pouco o seguinte, que você até falou no começo da live, que eu aprendi também lá na sua oficina, né? Eu que não conheço muito sobre colagem, mas a questão do conceito, né? Eu queria saber um pouco do conceito que você usa, porque quando a gente fez aquele workshop, né? Você falava, né, que a colagem não é uma coisa assim aleatória, né? Pode ser até, né? Mas no seu caso tem um planejamento, tem um conceito, né? Tem algo ali por trás. Não é só sair recortando qualquer coisa e colando, né? Enfim, eu queria saber um Uhum. pouco sobre como você trabalha os conceitos das suas obras. Massa. É engraçado, né? Porque a colagem, ela, se você deixar, se você começar a colar agora, você vai passar tranquilamente 3, 4 horas colando. Porque você vê ali folhas e, enfim, revistas e você vai fazendo conexões. Eu acho que a colagem, ela é uma grande conexão, né? Você pega um ponto A com um ponto B e se conecta. E então você vai indo, vai indo, vai indo. Como colagista profissional, eu preciso respeitar alguns pontos, até porque senão eu não vou conseguir produzir, né? Tem uma música do Renato Russo que ele fala, disciplina é liberdade. Então, assim, você tem que criar um processo para você conseguir gerar resultados dentro, mesmo se for um processo dentro de uma questão criativa e artística, né? Então, assim, é importante colocar um começo, meio e fim. E eu percebi e, inclusive, eu falei muito isso na oficina que você participou, sobre a importância de saber parar. Calma aí, eu preciso parar. Eu começo a colar, começo, e aí eu olho para minha colagem e falo, ok, acabou. Ela acabou aqui, né? Porque acaba sendo essa prática de começo, meio e fim. Eu tenho, né, o meu roteiro, basicamente, onde o meu processo. Levei algum tempo para poder encontrar a minha assinatura, então eu fui testando várias possibilidades de colagem, tanto que a minha colagem, a última parte dela é a colagem de fato, que é a parte de pegar a cola e colar o papel. Eu vou estruturando antes, né? Eu começo. Tem dois caminhos, basicamente. O primeiro caminho é quando eu faço a colagem livre. Hoje eu falo assim, hoje eu vou deixar a criatividade fluir. Então, eu pego o meu material, pego uma revista, eu tenho um acervo de revistas aqui, assim, 90% dessas revistas são doações, inclusive eu aceito doações de revistas, materiais, encartes de CD, DVD, tudo que dê para cortar, assim. Então, eu conheço esse material que tem aqui em casa e de tempos em tempos eu troco para não ficar viciada naquelas imagens. Então, tem essa parte livre que eu pego e vou pulando de forma tranquila, assim, sem muito compromisso, mas também tem aquela forma assim, eu já tenho uma pré-ideia. Por exemplo, eu vou te mostrar aqui, eu trouxe essa colagem que ela é feita num prato de madeira. Ela estava Nossa, bacana. exposta, inclusive, lá no Renato Russo. Ela teve um porquê. Ela nasceu com um objetivo, né? Então, o que eu chamo de ponto inicial, né? Pode ser uma frase, lá na nossa oficina foi uma frase, né? Eu falei, olha, gente, tem essa frase e a partir dela a gente vai buscar imagens que se conectam com essa frase e criar. Então, desse segundo ponto, eu parto de um ponto. Então, eu vou usar essa daqui como exemplo para poder explicar. O ponto foi esse desenho aqui, que é um rascunho de uma tatuagem. É uma sereia, não sei se dá Uhum. para ver, e uma lua, que é uma tatuagem que eu tenho, ela inclusive aqui no meu braço. A artista fez, na época que eu queria essa tatuagem, é um ponto de Umbanda, e ela me deu o desenho. E Uhum. quando a gente estava no processo de fazer a exposição do Renato Russo, criamos colagem através de temas. E um dos temas era memória, né? E eu pensei, cara, quer algo mais memória do que uma tatuagem que fica registrado na sua pele, né? Então eu peguei essa memória e pensei, ok, vou compor a minha colagem. E tudo que eu comecei a procurar tem ligação com o que esse ponto inicial representa. Então, é como se fosse o meu norte, né? Eu tenho esse desenho dessa tatuagem e o que ela representa para mim. E aí eu fui colocando. É engraçado, porque quando você tem esse ponto, parece que seu olho começa a buscar de forma mais específica. Quando eu estava fazendo essa colagem, não sei se vai dar para ver direito,
essas, como se fossem umas conchas, né? Aqui, Uhum. umas estampas. Isso daqui foi uma tatuagem, ou foi uma maquiagem, então é pele, é uma maquiagem na pele. E eu pensei, gente, eu tô falando sobre tatuagem, pele, enfim, achei muito rápido as figuras. Então acontece essa magia na colagem também. Quando você tem um ponto inicial, você acaba achando de forma mais fácil. Então, basicamente é isso, né? Eu tenho essa colagem mais livre que eu faço para estudo, né? Eu vou usar outro exemplo aqui. Foto da Sônia Braga, não sei se vocês conhecem, mas é uma atriz Sim, brasileira maravilhosa chamada muito Sônia Braga. famosa. Eu lembro da Essa, minha infância, essa, Gabriela, a novela Gabriela dos anos 70. sim, o último trabalho que eu acompanhei dela foi Bacurau, né? Que ela fez Bacurau, enfim. Essa colagem, quando eu vi a foto da Sônia, ela tá com seios à mostra, né? Ela tá, é um nu. Lindíssima a foto. E eu achei essa flor. E aí eu pensei, como se ela estivesse fazendo parte da composição da flor. É como se ela fosse a flor também. Essa colagem, ela tem duas imagens só. O desafio dela é conectar duas imagens, porque geralmente colagens são muitas figuras, e uma. Aqui eu já tinha ideia. Então, o que eu precisei foi construir essa colagem. Porque às vezes a ideia funciona, mas quando você coloca no papel, não funciona. Então, é nisso, sabe? Então, esse processo de fazer essa curadoria de imagens, de conectar, de olhar. Às vezes, uma colagem tá desse jeito, assim, eu falo, não gostei. Às vezes, nem é você deixar ela de lado. Às vezes, é só você mudar, sabe? É só mudar a forma dela. E teste. Colagem é teste, sabe? É muito raro uma colagem minha finalizar da forma que ela começou. A ideia, né? Então, assim, eu faço testes, tiro, é muito desapego também. E você ir testando posições. Tem uma técnica que eu uso que ela acaba sendo muito marcante na minha colagem, que é o do rasgado. Tanto que eu dei uma oficina lá no Renato Russo, no Dia da Criatividade, que foi no aniversário de Brasília, que era rasgando papel, colando ideia. Que a colagem era sem tesoura. Então, assim, você rasgar o papel, você ter aquele exercício de usar a mão mesmo como recorte. Então, eu gosto de experimentar, basicamente. Consegui te responder? Não, Assim, gente, eu sim. vou. Se Não, não, deixar, é isso mesmo, não. Mas é para deixar mesmo. Eu só achei interessante que você falou isso. Você falou também no dia da oficina de rasgar, então também é válido. sim, e rasgar. Por exemplo, eu vou pegar aqui, eu tenho vários materiais aqui para mostrar, mas essa daqui. Essa colagem, ela é toda feita de rasgo, tá vendo? Eu Legal. rasguei ela. Essa parte branca, eu chamo que é como se fosse a alma do papel. Eu Aham. peguei e rasguei toda Muito a legal essa colagem. daí também, que bacana. Pois é, essa daqui, por exemplo. Separei umas para mostrar para você que Pode? você não Claro. precisa ter só o papel como base. Por exemplo, eu fiz uma Aham. colagem no filtro de café. Olha que Então você bacana. pode usar outros materiais para você usar a sua colagem. Você não precisa se prender só ao papel, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um prato de madeira, Que né? É claro que bacana. tem uma Aham. técnica, eu fiz uma técnica que para poder durar mais, mas você pode usar várias bases. Enfim, eu estava mostrando a questão do rasgado, né? Essa daqui mesmo, ela é toda feita rasgando o papel. Eu rasgo o papel e colo. Então você não Aham. precisa, você pode tentar, né? As ferramentas. As ferramentas são muitas, mas você pode, enfim, experimentando e Tem uma tudo. Por exemplo, liberdade. eu não uso estilete. Tem muitos colagistas gostam porque deixa a imagem muito precisa. Eu gosto de ver uma colagem e identificar que aquilo é uma colagem, sabe? Aham. Porque tem algumas pessoas que usam uma técnica tão perfeita, tão perfeccionista, que você pensa que é uma impressão. E aí, enfim, isso vai, claro, de cada colagista. Ó, o Helder, nosso maravilhoso aqui, que fez um comentário, né? A colagem é uma poesia. É uma conversa das emoções e conhecimento com a imagem em papel. Sim, inclusive, aquela oficina que foi feita lá na Infino, o próprio Helder sugeriu o nome dela, que foi Narrativas Poéticas, porque a poesia é isso, né? Você fala um texto, mas com emoção através daquelas palavras que são coladas de uma maneira bem específicas para se tornarem uma poesia. E a colagem também.
você tem ali uma figura, você constrói uma imagem e você desperta emoções. Às vezes você olha uma colagem e fala, nossa, isso me causou arrepio. Aí você olha outra imagem e fala, nossa, isso me deu paz. Então a colagem também desperta essas emoções, sabe? Hum, interessante, né? Interessante. Que E até bacana. agora E minha cachorra não latiu, viu? Ó, parabéns pra gente. não, como é que ela chama? Lua. Lua, que legal. Isso, Lua. apaixonada pela lua, inclusive. E você tem mais colagens aí também para mostrar? Vou Você mostrar, eu tem outras? trouxe algumas. Eu tenho, Pode como eu falei mostrar. antes, eu trabalho em duas técnicas, né? A técnica digital, que hoje em dia eu faço os prints. Essa daqui é uma colagem Aham, que eu fiz especial para uma entidade chamada Preto Velho, da linha de Umbanda. Eu sou umbandista, aham. então acaba que eu trago para minha colagem também as minhas vivências pessoais, né? Então essa aqui é uma colagem digital, que eu tenho muito carinho, que eu fiz ela no Dia dos Pretos Velhos, onde eu coloco aqui elementos, por exemplo, o chapéu de palha, o arruda é a erva que o preto velho usa muito para Uhum. benzer, então um cafezinho, um bolo, então são elementos, aqui tem um estudo, né? Quando eu pensei, eu falei assim, vou fazer uma colagem digital que fale sobre essa entidade, então eu estudo antes sobre ela. Todos os elementos que estão aqui têm um porquê. Essa xícara não é uma xícara de vidro, é uma xícara diferente, que é a xícara que a entidade usa para beber o café no terreiro e tudo. Esse bolinho tá aqui porque geralmente a gente oferta, né? A oferenda para Preto Velho é um bolo caseiro. Então, todos os elementos que estão aqui, por exemplo, aqui tem preto e branco. A vela dessa entidade é preta e branca. Então, eu faço um estudo e dentro desse estudo eu faço uma composição que aí nasce essa obra. Muito Aí, essa legal aqui é essa uma daí, muito versão. bacana. Você Muito gostou legal dessa? ela. Gostei pra caramba, muito boa. Ah, massa. Essa daqui é uma tamanho A4, que geralmente eu vendo A4, né? Onde a pessoa pode moldurar e tudo. Eu fico muito emocionada com essa, eu quis trazer essa daqui, porque eu falo de vários assuntos, mas quando são assuntos religiosos, tem pessoas que compram e falam assim, nossa, eu vou colocar no meu congá. Congá, para quem não sabe, é um espaço, é um altar, né? Um altar religioso de religiões, enfim, africanas, Umbanda, Candomblé. A gente usa esse termo congá para referir, para quando a gente quer falar sobre altar. Ou fala assim, vou fazer um cantinho para o preto velho, aí coloca a colagem. Eu tenho uma outra colagem que está ali, que é do seu Zé Pilintra, é uma entidade carioca. Então, assim, eu quero muito também desmistificar o preconceito que essas entidades sofrem através da minha arte. Aí tem essa versão aqui que você pode pôr num quadro. Como eu mostrei antes também, eu faço as versões imã de geladeira. Que aí o bom da arte digital é que ela é muito versátil para formatos, né? Da mesma forma que eu posso, deixa eu mostrar aqui as posições. Da mesma forma que essa arte é desse tamanho, ela pode ser desse tamanho. Ela Uhum. pode ser um imã de geladeira, mas ela também pode ser um A4. Então a digital é bom nesse sentido. E também trouxe aqui para vocês essa, né, que eu tenho um carinho muito especial com ela, que foi a que eu mostrei anteriormente, que Aham. estava em exposição no Renato Russo. Essa da Sônia, que eu tenho um carinho muito grande também, eu não sei, eu tô apegada com ela, porque ela tá muito linda. Enfim, eu tenho uma pasta aqui, com muitas, não vou mostrar todas, mas deixa eu mostrar aqui. Eu quero mostrar uma aqui, em especial, para mostrar sobre a possibilidade dos materiais, né? Não sei se vocês já assistiram Coração Selvagem, o filme. E aí Aham. eu peguei o DVD, o Mel encarte Gibson, do né? DVD. Exato, eu vou tirar aqui do papel por causa do reflexo que dá aqui, pronto. Melhorou? Deu para ver melhor? Não, perfeito, tá ótimo. Aí eu peguei esse coração do filme Coração Selvagem, o DVD original e recortei o encarte. Então, assim, e aí você me pergunta, aonde você acha esse material? Parada de ônibus da DAP3. Aqui, se você não é de Brasília, aqui em Brasília tem um hábito, as paradas de ônibus da Avenida DAP3, a galera tem o hábito de deixar muitos materiais. Marcelo, eu já achei Livros, revista. livros, umas preciosidades, encartes de DVD, encartes de CD. Então, assim, eu ando, eu virei aquela pessoa que desce do ônibus, eu já olho na parada, assim, para saber se tem algum material. E, inclusive, esse DVD eu achei numa parada de ônibus e fiz essa colagem. E é isso, assim.
São esses tipos, né, de materiais que eu uso. E eu vou mostrar também, se você me permite, o meu Claro, xodó, claro, pode que mostrar quando você foi quiser. uma conquista, e eu estou muito feliz, inclusive, e vou compartilhar com você. Aqui em Brasília, Marcelo deve conhecer, tem uma revista chamada Revista Traços, Sim, e conheço, claro. é um projeto incrível, onde tem o portal, né, ali, o porta-voz, corrijo, porta-voz da cultura, que são pessoas que, de alguma forma, estão passando por dificuldades na vida, enfim, e que através da venda das revistas, elas conseguem ter ali uma renda, né? Então, você parte do valor que você compra uma revista R$ 10, se eu não me engano, R$ 7 vai para o porta-voz. Enfim, então, Que legal. é um projeto que, além de compartilhar a cultura da cidade, né, entrevistar e tudo, os projetos, quem está fazendo a cultura e quem está fazendo a arte Brasília, também ajuda essa parte social. E essa edição aqui é a edição de abril, é o aniversário de Brasília, é a edição 68. E no final da revista tem uma colagem minha. Ah, que Eu fiquei muito bacana. feliz. Que Essa legal, olha só. colagem, É a catedral. exato, é a catedral. Aqui tem o pardalzinho, o avião, que é a igrejinha, o avião, o IP. Eu fiz olha como a vida é engraçada, né? Eu fiz essa colagem há um ano atrás, no Muito lindo, aniversário de muito Brasília do ano bonita. passado. É o meu xodózinho aqui. E eu fiz, ela é uma das que mais sai, inclusive, da minha lojinha, em celebração ao aniversário de Brasília, né? Tanto que tem vários elementos de Brasília aqui. E aí, um ano depois, cá eu estou com essa mesma colagem, só que agora na revista. Então, a pessoa quem comprar a revista 68, tá? A edição de abril, tem aqui no finalzinho uma colagem minha, onde a pessoa pode destacar e colar. E também tem a minha carinha aqui, Ah, que uma legal. entrevista. Enfim, então eu fiquei muito feliz. E eu estou feliz, e por que eu estou mostrando essa revista? Para fortalecer o movimento de colagem. Assim, São Paulo, Rio de Janeiro, a colagem está muito forte. E Brasília está começando com uns passinhos assim, meio que tímidos, mas estamos aqui fortalecendo esse movimento que sim, é incrível, e não é só infantil. Colagem não é nada. Ai, quando eu falo, colagem, eu quero te fazer bolinha de papel crepom. Não, gente, aquilo é quando você está na escola, né? Mas dá para fazer muita coisa com colagem. E é isso. Que legal, parabéns. É possível até que você tenha Obrigada. conversado com a minha amiga, a Chica Magalhães, a Chiquinha, que é ela que Ah, cuida da parte gráfica dessa revista aí, da olha só, eu Traços. não consegui, não conversei diretamente com ela, mas fico feliz que você conheça Ela e já que foi você até conheça também o entrevistada aqui projeto. Olha aí, você nessa lembra? live. E Ó, ela falou da vamos lá revista. voltar. Ai, que massa, velho. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Aí eu brinquei, falei, agora eu vou trabalhar muito para ser capa. Um dia eu vou ser capa da Traços. Mas Parabéns, é pô, isso. que legal. E falando um pouco dos workshops, bom, os workshops que você faz, né, das oficinas, enfim, você falou da 508 Sul, teve essa na Ensino, onde a gente se conheceu, né? E você falando dessa questão, né, de que o movimento colagista está forte em outras cidades brasileiras, em Brasília, que a sua cidade ainda nem tanto, né? Mas e esses workshops, esses encontros com as pessoas, né? O que que você leva para essas pessoas e o que que você tem visto de interessante quando você realiza esses workshops? Você tem visto aí pessoas que podem ajudar, se tornar colagistas também e disseminar essa arte, que estão aprendendo com você. O que que você tem visto aí? Que trocas têm acontecido Ah, nessas sim. programações educativas e culturais que você faz? Eu acho, Marcelo, inclusive, mais uma vez, eu quero aqui reforçar o meu agradecimento a você por abrir as portas para a gente falar sobre esse assunto, né? Enfim, você tem o seu público, você tem a sua comunidade e entrevistar uma pessoa do meio de colagem e essa pessoa ser eu, assim, eu estou muito honrada e muito feliz. E a questão dos Pô, workshops, prazer meu, uma honra para primeiro, mim também. Obrigado. Você que me obrigada. abriu as E criou portas aí para esse amizade, né? universo. É, E ele graças a fez, gente, ele você. fez colagem, tá? Ele fez Tá aqui, colagem. ó.
Olha lá, olha aí! Tá invertido, mas o título que você sugeriu é Depois do Fim do Mundo. E Só você para fez mostrar aqui. numa construção. Essa colagem, gente, foi numa oficina Dela, ela ministrada que me por eu. mostrou esse caminho. Eu não estava por fora das Ah, eu colagens fico até muito então. feliz. Inclusive, aí agora falando sobre a parte das oficinas, é, quando eu comecei a colar, eu não tinha, eu vou ser muito sincera para você, eu não tinha esse objetivo em mente de ser uma professora de colagem, né? Porque querendo ou não, a gente é professora, né? A gente ensina e tudo. Porque eu pensei, não, eu não sei de nada, é tudo muito, não, quem sou eu? Só que a prática e o caminhar, você vai ganhando ali repertório, você vai ganhando experiência e você vai construindo ali uma metodologia. Uma metodologia não, uma forma. Não vou ser a pessoa que fala metodologia, mas uma forma de criar. E não é só colagem, sabe? Não é só você pegar e recortar um papel. É muito além. Uma coisa que eu percebi nas minhas oficinas é a reação das pessoas quando elas falam assim: nossa, eu consigo. Nossa, olha, eu criei. Nossa, eu sou criativa. E sabe, a colagem ela é muito acessível. E ela é muito barata também. Assim, claro que tem materiais, por exemplo, eu uso uma cola que é uma cola profissional. Mas você pode usar uma cola escolar, sabe? Então, assim, você tem, eu trouxe até aqui, você tem cola e tesoura, você consegue, ou nem precisa da tesoura, você rasgando mesmo em uma revista, você já consegue criar. E o papel Então, para base? Qual que é o papel? você pode usar qualquer papel. Eu dou de preferência para papel mais grosso, com uma gramatura maior, porque quando a cola ela acaba umedecendo o papel. Então, para não correr o risco de rasgar e tudo, mas enfim, você pode usar. Não tá aqui, mas eu tinha uma colagem, tá lá atrás, na verdade, lá atrás. Ela é feita de papelão. Então, você pode pegar uma caixa de papelão e usar como base, né? Então, assim, você pode usar, inclusive, uma revista como base para outra colagem de revista. Então, por ser muito barato e acessível, eu vou usar a palavra acessível. Por ser muito acessível, a colagem ela pode alcançar várias pessoas, sabe? E aí, quando eu vejo reações de pessoas tirando, por exemplo, uma aluna minha, ela entrou na aula super carregada, ela estava estressada, ela estava bloqueada. E aí, quando ela começou a jogar nas imagens aquele desgaste mental, aquele cansaço, ela se sentiu bem, ela se sentiu aliviada e ela conseguiu dar rosto ou dar forma para o que ela estava sentindo. Ela olhou a colagem dela e falou assim: nossa, minha colagem está intensa. Talvez essa intensidade estava dentro de mim e eu acabei expressando. Então, hoje em dia, ministrar a oficina para mim vai além. Eu acho que é uma questão mais de missão mesmo, sabe? A minha missão, porque eu gosto de ver. Tanto que dos meus objetivos dentro da minha oficina é que a pessoa saia com uma colagem pronta, né? Tanto que você tem a sua colagem. Eu quero, quando a pessoa entra, eu quero que ela aprenda a colagem, mas também que ela faça e que ela leve para casa um resultado. Então, porque é para mostrar para ela que ela consegue ter ideias, que ela consegue administrar o tempo, porque a oficina tem tempo. Então, não é simplesmente, oba, gente, um dia inteiro. Não, vamos estudar, vamos planejar. Então, vai muito além de simplesmente recortar e colar. Eu ensino muita coisa fora a colagem que vai ajudar a pessoa a se descobrir, enfim, o que ela se descobrir. E uma coisa que me ajudou muito nesse processo, lá atrás na nossa live, eu falei sobre uma exposição que eu fiz parte, junto com um coletivo. E, Marcelo, esse coletivo tem 14 colagistas. Pasme, a metade é artista. Artista que eu falo que tem alguma base ou que estuda artes, enfim. A outra metade, não. Uma das nossas companheiras, ela é enfermeira. A primeira colagem que ela fez foi dentro do coletivo, que foi exposta, sabe? Então, assim, não precisa ter esse negócio de, o que eu preciso? Claro que tem muito ao que ensinar quando eu passo técnicas. Eu dou uma forma de você alavancar a sua colagem. Uma coisa quando, se você usar a técnica X, a sua colagem fica dura mais tempo. Enfim, a questão técnica existe sim. Mas antes de qualquer técnica, é importante você saber que você pode colar. Você pode fazer uma colagem, sabe? Com o que você tem em casa.
E assim vai nascendo. E aí você tomando gosto, tanto com a colagem digital, por exemplo, eu não dou oficina de colagem digital, porque aí eu preciso de computador e tudo, e eu não quero. Mas você pode usar programas muito acessíveis, o Canva mesmo. O Canva é gratuito, você pode usar o Canva para poder fazer suas colagens digitais. Existem bancos de imagens gratuitas também. Você não precisa comprar a imagem. Então, assim, é realmente uma questão que eu quero compartilhar com os outros e quero fazer muito, quero fazer muitas oficinas ainda, quero aprimorar, quero criar um curso mesmo, mas trazendo e respeitando muito também esse meu processo e o que eu quero alcançar o outro, assim, sabe? O que eu quero levar para o outro. Quando você fez aquela oficina, o que eu queria levar para você e para as pessoas que estavam lá era: você consegue fazer uma colagem do começo ao final sem ter um aspecto infantil. Você consegue se comunicar através da colagem, você consegue dizer algo, você consegue se organizar, você consegue ter um ponto de partida, que foi a frase, que a sua frase é do outro... Qual é a frase da sua colagem? Que eu esqueci? Depois do fim do mundo. Depois do Depois fim do do fim mundo. do Então, mundo. você consegue comunicar você consegue passar essa mensagem através da colagem. Então, se eu vejo depois do fim do mundo solto, para mim não quer dizer nada. Mas quando eu vejo a sua colagem com todos aqueles elementos do seu repertório pessoal, eu olho e falo: para o Marcelo, depois do fim do mundo pode representar isso daqui. Para mim, não, isso representa outra coisa. Então, da colagem também traz essa questão do que representa para você, o seu repertório. Consegui te responder? Não, claro, você sempre responde muito bem. É que E eu gosto de também falar, tem... Marcelo. Eu falo. Não, mas aqui é o espaço é justamente para você falar e a gente poder aprender sobre Tá esse muito universo massa das colagens com o você. bate-papo. A questão das feiras, né, que você participa, eu tenho visto, sempre eu te encontro aí Sim, a pela cidade, aí gente se nas barra, feiras. eu sei. Fim de semana passado, inclusive, 2 vezes. É, a questão das feiras, né, como é que é também participar de uma feira, levar sua arte, né, que você está ali, e as pessoas que estão passando ali, às vezes até pessoas que nem frequentam, podem nem frequentar normalmente um museu, uma galeria de arte e passam ali, veem seu trabalho enfim, e adquirem, né, e conversam. Sim, Eu vi sim. que você estava sempre, toda hora eu via que tinha alguém conversando com você, o tempo inteiro ali você estava sendo bastante requisitada. Ah, eu agradeço. Você fez um comentário agora que vai explodir minha cabeça, porque essa questão de, às vezes, a pessoa não foi numa galeria, mas ela conheceu e teve acesso à arte nas feiras. Na rua, Aqui em Brasília, na rua, aqui em Brasília, o movimento de feiras e feiras específicas, né? Eu não estou falando só de feirinha. Por exemplo, naquela oficina que você participou, estava rolando uma feira de ilustradores e colagistas. Esse final de semana agora, dia 6, dia 7, na Galeria dos Estados vai rolar o Motim, que é a maior feira de ilustradores e artes visuais do DF e uma das maiores do Brasil. Então, conheço. assim, você indo para uma Motim da vida, você também... É como se você estivesse ali em uma galeria de arte, vendo a arte, o artista e a arte. Você está vendo quem fez e o que ele fez, né? Então, assim, o comentário que você fez agora realmente girou uma chavinha aqui, inclusive agradeço. E tem sido uma experiência maravilhosa, assim. Muito desafiadora. Muito, muito, muito. Por exemplo, essa feira que você falou, do final de semana passado, Brasília, caiu uma chuva e eu trabalho com papel. Então, assim, nossa, eu já passei por muitos apuros, muitos apuros. Mas são nas feiras que eu faço as conexões. Eu comecei, Marcelo. Hoje eu faço feirinhas, mas as minhas primeiras exposições foram em bares. Eu ia no barzinho, inclusive, por exemplo, Encontra Mineira, que é um barzinho lá na 714 Norte, que eu tenho um carinho gigante. Objeto Encontrado, que é um café lá na 102, que eu tenho um carinho gigante. Foram lugares que abriram as portas para mim e falaram assim: leva a sua mesinha, você põe a sua mesinha, você põe uma toalha e você divulga a sua arte. Então, assim, como você falou, né, toda hora eu estava falando com alguém, porque a venda, eu não quero simplesmente falar: oi, Marcelo, tudo bem? Leva meu imã. Não. O que eu quero é explicar para você o que tem nesse imã. Várias vezes, a pessoa para, eu conto a história da colagem e ela não leva. Mas ela se encanta com aquela história. E aí, futuramente, ela volta e fala: nossa, eu me conectei com aquela história, eu vou levar hoje. E sabe? Então, o bom de fazer feirinha
é que você conhece a pessoa que está por trás daquela arte, você troca ideia e você faz muitas conexões. Eu faço, assim, muitas conexões, porque é na rua, as pessoas estão transitando. Por exemplo, na Infino, a Infino é um espaço onde várias pessoas do âmbito criativo, cultural, enfim, porque é muita informação a Infino, né? Você tem música, você tem galeria. Eu tenho quadros expostos lá na Infino, além de participar das feirinhas. Então, assim, são pessoas que se eu ficasse só atrás aqui da tela, no Instagram, em casa, vendendo no meu trabalho no e-commerce, eu não iria alcançar 10% do que eu alcanço na rua. Claro que tem muitos desafios, né? Eu ainda tenho aqui, por exemplo, eu saio com a minha mala e vou de ônibus para as feiras. Então, às vezes, eu pego o ônibus lotado, às vezes dá muito trabalho, mas quando eu estou ali, conversando com as pessoas, e eu sempre brinco, eu vou mostrar aqui para você. Atrás da minha colagem, eu assino ela, né? Aham. Colagem digital, feito. Eu assino uma por uma, mesmo sendo digital, porque eu brinco, eu falo assim, quando eu ficar muito famosa, você revende essa colagem. E aí as pessoas brigam e tudo, mas é tudo processo. Eu quero alcançar lugares, sabe? Eu quero alcançar um patamar artístico legal. Mas para isso tem que estar com esses passos aqui, sabe? E foi nesses movimentos, inclusive, que eu conheci você, que eu conheci. Foi numa feira que eu conheci o contato da Traços. Então, assim, é ir para a rua. E já finalizando essa questão, fica aqui o convite. Eu estou muito feliz que eu vou participar da Montim também. No dia 6, dia 7, fica aqui o convite para quem está assistindo a sua live no 6 e 7 de maio. Vai ser a maior versão, porque geralmente a Montim acontece no CONIC. Só que dessa vez vai acontecer na Galeria dos Estados. Você sabe onde fica, é gigantesco. É o espaço que liga o setor bancário e o setor comercial sul. Então vão ter em torno de 170 artistas, Que legal. 170 ilustradores. E eu estarei representando a colagem, sabe? Então, assim, não serei a única colagista, mas eu acredito que terão pouquíssimos colagistas. E eu estou muito feliz porque é uma feira de ilustrações, mas que a colagem também terá ali a sua mesinha. Então, quem estiver passando ali no sexta e sábado, das 11 às 18, me procura e vão bater papo e venham conhecer minhas colagens pessoalmente também. Enfim, trocar uma ideia. E é isso. Aham. Que bacana que aproveitam esse espaço, né? Até o espaço que estava meio abandonado, chegou até a desabar uma época lá um viaduto, né? Você Ficou um lembra tempo disso? fechado. Mas, meu Lembro. Deus, foi um Foi um caos. milagre não ter tido uma tragédia ali, porque desabou na hora do almoço, Meio-dia. Exato, não circulava tinha um muita carro em gente por cima. ali, né? Aquilo foi uma omissão gravíssima aí do governo do Distrito Gente, você Federal, que trouxe estava uma na memória. época. Eu trabalhava ali no setor comercial e eu atravessava, que eu ia almoçar lá para baixo. Então, Aham. então, assim, um milagre não ter tido uma tragédia. Que bom Marcelo, que o que não mais que me ninguém assustou nessa não ninguém se situação machucou, foi mas que porque foi foi. gravíssimo foi. Exato, foi horário de almoço, gente. Horário de Era almoço. meio-dia. Porque tem fluxo em cima de carro e embaixo de pessoas. É, Não tinha ninguém em cima e não tinha ninguém embaixo. Foi realmente um nossa, milagre. e enfim, e o governo vinha sendo avisado há muitos tempo Não sei se da você possibilidade lembra, de nessa época também desabamento e não fez caiu nada, uma deixou garagem, não desabar. foi? Oi? Eu peço desculpa porque Não dá um pode falar. delay do Instagram e às Oh, vezes eu acabo desculpe te aí. cortando, desculpa. Não Mas pode foi nessa falar. época também que caiu uma garagem, não foi? E tava vários outros lugares sendo vistos como, olha, a fiscalização tava, galera, tá dando ruim. O governo É, tava super dando descaso. é. Mas foi. Mas sei lá, mas gente, tá seguro, tá? Pode ir, não Agora vai cair voltou, nenhum, foi. não vai cair nenhum carro, assim, vai ter o seguro. Marcelo, você não podia ter me lembrado isso uma semana antes de eu estar lá debaixo do viaduto. Não, não, mas Não, aí agora vai foi ser seguro. reformado, agora tá tudo Foi. certo. Não, Não, vai não estar poderia ter tudo sido ok. naquela época, né? Hoje tá tudo bem, Sim. hoje tá bem, né? Não, é brincadeira, é brincadeira. Espero Aham. que esteja bem. Não, não, vai estar sim, vai ser um sucesso a Ah, sua participação lá sim. nesse evento que é bem grande, o Motim. Já tive algumas vezes no Conic, quando foi feito lá. Bacana. E deixa eu te perguntar, para quem quer, enfim, um caminho, é claro, conversar com a nossa entrevistada, né? Quem quiser se aprimorar na colagem e tal, de repente ela pode dar umas aulas particulares aí é com ela.
a questão dos custos e tudo mais, né? Quem quiser convidar para seminários e tal, enfim, converse com Justo, ela. palestra, Mas estamos aqui. o caminho é para quem quiser entrar na colagem, qual que é o caminho? O primeiro caminho é você querer colar. E assim, desapegado, fazer isso de forma muito simples, de forma muito tranquila. É você pegar uma revista e começar a olhar o material que você tem em casa mesmo. Você não precisa comprar novos materiais, né? Tem pessoas que falam assim, ah, Flaviana, porque eu tenho muitos materiais antigos, né? Revistas da década de 80, 90. Mas tudo isso é porque eu sou profissional e porque eu busco esse material. Mas se você não tem essa ideia agora, começa vendo o que você tem em casa. Por exemplo, eu mostrei aqui e vou mostrar de novo, um filtro de café. Que Eu tinha um legal, filtro de muito café, legal. peguei a imagem da Marilyn e fiz aqui uma colagem. Então, assim, começa a olhar o que você tem em casa. E assim, Marcelo, eu posso estar muito equivocada, mas esses materiais, papelaria e cola, todo mundo tem em casa, sabe? Flaviana, eu não tenho cola. Durex, você pode usar o Durex, você pode usar fita crepe, mas sim, colinha, R$ 3 você acha uma cola Qualquer dessas lugar você compra uma baratinhas, né? cola dessas. Exato. Marcelo, eu comecei a fazer as minhas colagens, as minhas primeiras colagens analógicas com com uma tesoura escolar. Eu não uso uma, por exemplo, essa daqui é a minha tesoura atual. Eu uso uma tesoura só. E ela é escolar, não tem aquelas tesouras. Claro, eu respeito cada um que usa os seus materiais. Mas você não precisa do melhor material, você precisa do material que funcione. Se você não tem a tesoura, você tem sua mão. Então, assim, a primeira dica que eu dou para quem quer começar a colar hoje, depois que terminou essa live, fala, nossa, eu estou inspirada com a conversa que o Marcelo teve com a Flaviana, olha para dentro da sua casa. Você começa a olhar, por exemplo, foto. Foto antiga, você pode usar uma foto antiga. Ah, eu tirei uma foto minha no parque. Pega essa foto, pega uma revista com flores, sabe? Dá uma nova roupagem para essa foto. Eu tenho uma cliente minha, maravilhosa, que é a Lu, do brechó, saiu do armário, que ela saiu uma matéria dela no correio. E aí, sabe o que ela quis? Ela quis eternizar essa matéria com uma colagem. Ela me deu o jornal, eu recortei o jornal e fiz uma colagem diferente para ela e ela tá no quadro, assim, na parede dela. Então, você pode olhar para o lado. Ah, quer ver? Folheto de supermercado. Folheto de supermercado tem várias frutas, tem vários materiais, tem textura. Revista. Flaviana, você falou que tem que ser um papel mais grosso, mas aqui em casa eu só tenho um chamequinho. Pronto. Sabe? Vai testando e tudo. E é claro que tudo é tempo e é questão de você deixar a sua criatividade fluir. Como o Marcelo falou, eu também ministro cursos, oficinas e tudo, mas isso é com outro pensamento, assim, se você quiser, né, conversar, trocar ideias e aprimorar a sua colagem. Mas a colagem ela pode ser feita a qualquer momento e com o material que você tiver em casa. Então eu acho que essa é a dica. Olhe para casa. E aí depois que. Aí uma segunda dica extra depois que você olhou para essa casa, olha para a rua. Você vai estar, se você anda de ônibus, vê numa parada de rua se não tem ali um material. Você visita um café, vê se não tem uma revista. Sabe, uma coisa que eu gosto muito é marca-texto. Se você vai numa livraria, eles dão marca-textos de brinde. Sempre tem ali, enfim, o Sebim da vida, tem uns marca-textos personalizados. Aí você vai no café que tem um guardanapo bonitinho. Enfim, observa. Marcelo, colagem é observação. Depois que eu comecei a ver a colagem, eu entro no lugar e percebo as coisas com outros olhos. Eu fiz uma colagem, para finalizar essa minha resposta, de uma família que viajou para Florianópolis, uma família de amigos meus, que eles começaram, a pessoa, né, que me encomendou a colagem, ela começou a pegar porta-copo, guardanapo, cartão de visita, todos os lugares que ela passou durante a viagem, o mapa da cidade. E ela foi pegando. E ela falou assim, ela chegou para mim com esse material, falou assim, eu quero uma colagem que represente a minha experiência. E aí eu olhei assim, o que eu vou fazer com guardanapo? O que eu vou fazer com cartão de visita? A bolacha de porta-copo é grossa. O que eu vou fazer? Se vira. E eu fiz, foi um desafio maravilhoso, ficou linda a colagem. Então, assim, observa, olhe, sabe? Às vezes a gente acaba esquecendo as coisas e vê aí, tem um monte de material em casa e não aproveita, sabe? O principal é ter criatividade, né? O resto É, você encontra, né? é porque as pessoas falam assim, a criatividade como se fosse algo muito difícil de alcançar. Gente, criatividade
todo ser humano ele é criativo, né? A atividade de criar. Então, se você une duas coisas, você já está sendo criativo. Então, se desapega, sabe? Desapega, faz de forma leve e tudo. E aí, se alguém que ouviu essa live, fez, né, participou aqui, chegou até aqui e criou alguma coisa, me manda lá na DM, meu arroba tem Wi-Fi na Lua, que eu quero ver, assim, compartilha comigo, compartilha com o Marcelo, olha, eu tava na sua live, olha o que eu criei. Pra gente ver, né, Marcelo, também os resultados, assim. Não, e ela também aceita encomendas, aí como vocês estão vendo. Então, quem quiser encomendar, né, pode entrar em É verdade. contato aí com a nossa convidada, Flaviana Medeiros. É verdade. Legal. Flaviana Medeiros, muito bacana o seu trabalho aí, parabéns demais. Ó, E olha eu, quem quer aparecer aqui. Vem cá, vem cá. Deixa eu mostrar opa, ela. sua Quer aparecer? cachorrinha. Oh, Deixa eu a pegar ela, Lua, calma aí. é a Lua. Olha, oi! Ei, Lua, tudo bom? Que linda. Essa é a Lua, gente. Ei, Tem Wi-Fi na Lua, Lua. tem Wi-Fi na Oh. Lua, olha ela aí. E ela se comportou, Marcela. Eu tava preocupada, porque eu falei, ela não vai se comportar, olha lá. Não, ela sabia que hoje era um dia especial para você. Olha só, e ela tem quantos anos? A Lua fez 2 anos. Ela tem 2 anos. praticamente o tempo de tempo que eu comecei a fazer colagem. Ah, que legal, que legal. Flaviana Medeiros, eu queria, olha só, o Jailson Belfort tá dando parabéns aí para você. Ah, Obrigado, Jailson. obrigada. Vai ficar Eu que salvo, não vai ficar vai salva ficar a salvo, vai live? ficar salvo. Então Gente, quem outras chegou pessoas vão poder agora, assistir. Quem exato. chegou A agora, gente quem quiser conversou, voltar, quem quiser rever, às vezes eu queria prestar atenção mais naquilo que ela falou, é, indicar para outras pessoas para assistirem também. Então, mas bom, eu queria te agradecer imensamente por você ter estado hoje aqui nessa live, falando desse imagina. trabalho fantástico, lindo, maravilhoso que você faz com as colagens, que você nos mostrou, né, ao longo dessa conversa, várias obras muito bacanas, inclusive ilustrando publicações, como é o caso da revista Traço, ela já participou também de exposições, e quem quiser, quem estiver em Brasília, de passagem ou morar em Brasília, no próximo fim de semana, 6 e 6 e 7. 7, é sexta e Exato, sábado sábado? e Não, domingo. sábado e Não, é domingo. sábado e domingo, isso. Das 11 às 18, na Galeria dos Estados, é bem fácil de achar, é no centro de Brasília, perto da rodoviária. A Gratuito. Flavia, gratuito, vão ter centenas de artistas lá, mas especialmente a nossa convidada Flaviana Medeiros. Você pode ir lá, conversar com ela, trocar uma ideia, comprar as obras dela, tá certo? Saber quando é que vai ser a próxima oficina, o próximo curso. E também tem o perfil dela, @tem Wi-Fi na Lua, que você pode se informar, seguir, sigam o perfil da Flaviana. Mas parabéns por esse trabalho incrível que, pô, me chamou muita atenção quando eu fiz aquela oficina. Eu gosto de colagem e tal, mas, assim, eu não estava ligado. E quando eu assisti aquela oficina, me abriu um monte de perspectivas. Infelizmente, eu só fiz essa. Acabei não fazendo porque eu não tenho mudança de endereço, um monte de coisa. Mas eu te prometo, dever de casa, que uma hora eu vou sentar e Ó, vou cobrar. recortar. É que tá tudo nas caixas, tá uma bagunça ainda, não dá nem para mostrar aqui, mas eu vou fazer uma e vou te mostrar, algumas eu vou te mostrar, então eu vou. Mas me abriu essa porta de ver como esse universo é rico e fantástico, graças a essa artista incrível aí, que também divulga, compartilha os conhecimentos dela e estimula outras pessoas a fazerem isso. Muito obrigado por estar aqui hoje falando, e você fala muito bem, assim, nos deu muitas perspectivas sobre o que é colagem. Marcelo, é engraçado, né? Porque você falou, vai ser uma conversa, tudo. E foi uma conversa, assim, uma troca. A gente estava conversando, foi muito divertido para mim. Porque quando a gente fala, vou falar sobre o meu trabalho, eu tava assim, e aí? Não, gente, foi leve, foi tranquilo. E eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho, assim, foi um pouquinho. Isso porque estamos aqui em Pouquinho, mais ou menos uma hora. que Então, já foi, é assim, foi muita bem coisa, muita pouquinho coisa. desse meio todo que é a colagem. Então, muito obrigada. Eu realmente repito aqui, muito obrigada pelo convite e muito obrigada por abrir espaço para uma pessoa que fala sobre esse assunto que é a colagem. Brasília está aí começando, assim, né, as feiras e tudo. Tem colagistas, tá? Tem o clube de colagem de Brasília, enfim, tem colagem acontecendo na cidade. Inclusive, se você me permite, eu vou compartilhar aqui, deixar a dica de 2 arrobas
eu vou pegar aqui a colinha para quem quiser ver artistas colagistas, né? Aham. Porque assim, tem o meu perfil, e enfim, por favor, sigam, mas também tem 2 perfis nacionais, que o primeiro é aqui, é o Sociedade BR de Colagem, que é a Sociedade Brasileira de Colagem, que compartilha, porque existem desafios, onde os colagistas, é lançado um tema, os colagistas falam, enfim. E também tem a Rede Colagem Brasil. Então, são 2 perfis, né, Sociedade BR de Colagem e Rede Colagem Brasil, que tem fortalecido muito esse movimento. E quando você acessa esses perfis, você consegue ver colagistas do mundo todo. Gente, artistas no mundo, todo lugar tem colagista. Então, assim, é um ótimo lugar, assim, gente, eu não faço colagem, mas entra lá para você se inspirar visualmente, para você conhecer, para você ver as Claro. possibilidades e ver que é muito além, assim. Eu estou engateando, né, eu ouso a me chamar de colagista, mas tem muito caminho, mas estou muito feliz de estar nesse caminho. Então, fico muito agradecida pelo espaço. Espero ser a primeira de outras. Você trate de me chamar mais vezes, Marcela. Vou, Com co- certeza, com vou, certeza. vou cobrar esse Não, ponto. claro, sempre que você E é quiser, isso. você pode vir. Ah, imagina. E é isso, gente. Vocês viram aqui a lua, vocês viram minhas colagens, e eu encontro com vocês aí, esbarro durante essa jornada em qualquer canto de Brasília, porque eu sou meio cigana, eu fico ali numa feira, fico em outra, mas sempre aqui no meu perfil, no arroba tem Wi-Fi na lua, eu sempre estou compartilhando as minhas peças que eu faço, tanto para venda quanto, enfim, de modo geral. Compartilho também as feiras que eu participo, enfim, todas as atividades que eu faço dentro da colagem, eu compartilho nesse perfil que é arroba tem Wi-Fi na lua. Então, obrigada pelo apoio, Marcelo, de verdade. Eu que te agradeço aí pela sua presença, que tanto enriquece essa série de lives, né? Trazer esse tema, né? Eu nunca tinha conversado em 220 Oi. lives, eu nunca havia conversado com ninguém sobre Sempre esse tem a tema, primeira então vez, sempre tem a é primeira vez. sempre a possibilidade de trazer pessoas com experiências interessantes, histórias legais como a sua, de envolvimento com a arte, com a cultura, com a Ah, criatividade. obrigada. Então eu que te agradeço aí imensamente por você ter vindo aqui hoje e sempre que quiser voltar, as portas estão abertas, é só a Pode gente combinar e deixar. fazer. Queria agradecer a todas as pessoas que entraram ao longo dessa live e Sim. tal, e outras que vão assistir ainda, né? Já que vai ficar salvo aqui, tá bom? Então, agradecimentos especiais para Flaviana Medeiros, parabéns, Obrigada. sucesso para você. Dá um beijo aí na. Muito Opa! obrigada. Quase que cai aqui. Dá um beijo aí na lua e a gente Pode se deixar. fala. Valeu, Flaviana. Um Marcelo, abraço. obrigada. Até breve. Beijo, tchau, Beijo. tchau.